Um dos concursos mais aguardados está chegando. Vamos dar aquela dica de geografia aqui no Delta On. O concurso da PM está chegando e a nossa super dica aqui no Delta On fala sobre o processo de globalização. A globalização, sem dúvida nenhuma, é um dos assuntos mais estudados, é um dos assuntos mais vinculados e um assunto de grande abrangência em provas e em concursos. Então, quando nós falamos da globalização, é fundamental, primeiro, a gente buscar entender o que é esse processo. A globalização, ela representa ao mesmo tempo um processo de conexão, um processo de interdependência, um processo de mundialização. Na verdade, a globalização é o processo de integração das pessoas, do comércio, dos produtos e, sobretudo, dos lugares. A globalização não é um processo recente. A globalização é um processo que já vem de algum tempo, né? A globalização, para poder até mesmo facilitar o seu estudo, vamos dividir a globalização em fases ou etapas. No caso, no número de 3, como vocês podem observar aqui na tela. A primeira fase é a fase das grandes navegações. É a fase do século XV, é a fase do século XVI, que marca o início do capitalismo comercial. A segunda fase é a fase que já se estende ao século XVIII, a fase do capitalismo industrial, aquela fase de expansão da economia europeia. E a terceira fase é a fase da revolução técnico-científica, é a fase da revolução tecnológica que trouxe para a gente, que permitiu para o mundo uma aproximação das pessoas por intermédio da tecnologia e dos transportes. Aliás, falando em tecnologia e transportes, olho na tela, as cidades também evoluíram na globalização. As cidades passam a ser cada vez mais informacionais. O mundo está cada vez mais, sem dúvida nenhuma, conectado, e vinculado por intermédio do desenvolvimento das telecomunicações e, acima de tudo, por meio de transportes modernos. Então, hoje, quando nós falamos de globalização, a gente precisa ter muito cuidado. Olha aqui na tela comigo, tá? Vamos entender, então, de fato, o que é a globalização. Como dá para vocês perceberem aqui, a globalização ela pode ser entendida como um processo que não é recente, como um processo que já vem de algum tempo atrás e que hoje ele vem apontando para o fortalecimento das transnacionais, para a integração dos mercados, para o próprio desenvolvimento técnico-científico e, acima de tudo, para uma era digital, para uma era onde o consumo ele vai mover a vida das pessoas. Sem dúvida nenhuma, o mundo está globalizado. Nesse mundo globalizado, o aumento do consumo, a integração por meio das telecomunicações, a mundialização da economia e a própria difusão da cultura ocidental norte-americana se fazem presente no dia a dia. E podemos, inclusive, relacionar uma série de fatores, olha aqui na tela comigo, que colaboraram para a aceleração desse processo, porque a globalização é um processo antigo, mas o que é recente nela é a sua aceleração, onde eu posso identificar, olha comigo aqui na tela, tá? O avanço tecnológico, resultado da revolução tecnocientífica ou terceira revolução industrial. Eu observo também o fim da Guerra Fria, o fim do período da bipolaridade e da disputa entre Estados Unidos e União Soviética, bem como também a própria desintegração da União Soviética. A União Soviética, enquanto potência, deixa de existir e também eu considero os transportes evoluindo, as telecomunicações prosperando, passando por um progresso, e eu ressalto ainda a abertura das economias nacionais, bem como o próprio fortalecimento do comércio via transnacionais e via, principalmente hoje, esse e-commerce, essa tecnologia que está presente no comércio virtual, que está
que está presente por meio do comércio eletrônico, que cada vez cresce, que cada vez está mais presente na vida das pessoas. Isso é globalização.